Mas foi tranquilo, né? Foi bem discutido, as perguntas bem pontuadas, né? Eu fiz as esclarações minhas certinhas para a juíza e está tranquilo para mim. A gente observa ali que até a primeira pergunta que a juíza ela fez para o senhor diz respeito ao recebimento dos valores de 5 a 10 mil com relação ao mensalinho. Procedem esses questionamentos? Claro que não, eu estava falando com a Flávia mesmo ali, que não procede, entendeu? Não sei aonde que eles tiraram esse tipo de conversa para jogar em cima dos vereadores, né? Não procede nada, eu estou tranquilo, com a minha mente tranquila, estou 100% tranquilo. Tem um outro detalhe que consta também no processo, que eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente no que diz respeito a uma planilha que foi apreendida com anotações do Budel, mostrando ali que o senhor receberia até parcelas nos valores aí de 5, chegando até 60 mil reais, em outras ocasiões até passando desse valor. Por que o teu nome apareceu nessa planilha? Então, eu fiquei surpreso, né? Segundos que a gente viu na sequência, aí acompanhando o processo, os delatores foi o réu que estava preso. Então, eles fizeram uma planilha para quê? Para tirar de cima deles e jogar na Câmara de Vereadores. Então, não procede nenhum tipo de dinheiro ilícito que eu ganhei para apoiar A ou B, porque todo mundo, próprio na minha eleição, eu vim para o PDT, eu era independente na Câmara. Um dos delatores que seria o que se declarou operador do governo Reni Pereira do Mensalinho seria o Melquisedeque. Qual a tua ligação com o Melquisedeque? O Melquisedeque, do meu mandato inteiro, eu vi 2 vezes ele. Passou uma vez na Câmara, né, que eu imaginei que eu conheci ele, foi uma vez na Câmara e outra vez eu vi no gabinete do prefeito. Não tem nenhuma relação com ele. Doutor, com relação também ao depoimento aí do teu cliente agora na parte da manhã, qual que é a expectativa, a análise que o senhor faz com relação a esse depoimento? Bom, primeiramente, esse processo ele é uma tentativa clara de criminalizar a atividade política. Fizeram denúncias, colocaram os vereadores presos 60 dias, sem nenhuma prova concreta, a não ser palavra de 2 delatores presos. Eles são os réus, eles são aqueles que fizeram todo esse circo, juntamente com o Ministério Público Federal, que na iminência da prisão, numa tentativa de melhorar a sua situação ou sair da prisão, tentaram imputar isso aí a pessoas que sempre trabalharam em prol da sociedade, os vereadores que sempre trabalharam no interesse do município. É isso, uma tentativa clara de criminalizar a atividade política. Eu tenho certeza, vai ser esclarecido, tanto que não há prova nenhuma. O senhor Marino Garcia, meu cliente, foi ouvido quase 3 anos. Hoje é a primeira vez que ele teve a chance de falar. Nem na delegacia ele foi ouvido. Então é uma situação muito triste, que a nossa cidade vai superar e tenho certeza que o caminho vai ser melhor para frente. Mas tenho certeza aí que essas acusações não condizem e vai ser provado aí durante o processo, que é o que está caminhando para isso mesmo. Nós conseguimos falar tudo o que precisava falar. Passei 3 anos em silêncio. Como eu disse à juíza, eu por uma vez quis dar entrevista, o Ministério Público pediu a minha prisão por eu dar uma entrevista. Então eu tive que ficar quieto por 3 anos. Esses 3 anos eu perdi a oportunidade de falar com o Major Sena, que foi um grande instrutor da minha vida, e nunca mais falei com ele por causa dessa minha prisão. Por essa oportunidade, perdi muita familiar meu, que é da minha família, não conversou comigo por muitas vezes. Um dos únicos que esteve ao meu lado foi meu pastor Gerson, meu advogado, que é meu sobrinho e sempre me ajudou, e minha família, bem poucos deles. Então, assim, pelo menos hoje eu tive a oportunidade de falar o que era e o que não era, e pelo menos apresentar as provas, porque assim, até hoje não foi apresentada prova nenhuma. Qual que é a expectativa do senhor ao final desse processo? Vai provar a tua inocência? Eu não tenho que provar a minha inocência, eu acho que tinha que partir dos delatores provar tudo que falar de mim. Eu desde o começo, eu tenho falado que eu era inocente e queria falar, mas fui impedido de falar. Então, assim, eu não tenho que esconder, a minha vida financeira não tenho que esconder, e as pessoas que me acompanham lá no Jupira, principalmente, sempre souberam da minha vida. E principalmente aqueles que me rodeiam, porque assim, muitos pastores que eram de dentro da minha casa, amigos que eram de dentro da minha casa, nunca mais me deram uma ligação para perguntar se era verdade ou não. Eu tive o meu pastor Gerson, a minha igreja e minha família que esteve ao meu lado me apoiando. Como o senhor, eu disse para o senhor, eu não tive a oportunidade de falar com o Major Sena, nunca mais, entendeu? Para ele, talvez até hoje eu sou culpado.
até que eu tenha que provar minha inocência, e não quem está me acusando provar o que falar de mim. Vou aproveitar uma pergunta que a juíza fez com relação à existência do mensalinho, que é algo que está toda hora sendo recorrente, e o nome do senhor aparece numa planilha, que foi apreendida pelo GAEC e também pela Polícia Federal, mostrando que o senhor receberia esse mensalinho e também recebeu dinheiro para dar apoio político. E com relação a essas acusações? Então, desde o começo tenho falado que eu sou inocente. Como eu disse, eu não estou falando, eu sou um super inocente. Eu não quero que a sociedade me veja dessa forma assim, mas que eu nunca cometi esses crimes, não. Da mesma forma que estava meu nome, estava nome de vários da imprensa, estava nome de vários secretários, estava nome de um monte de gente, mas o Ministério Público não pediu a prisão de alguém da imprensa, o Ministério Público não pediu a prisão de alguém dos outros fatos. Mas porque eu era vereador, eles não ligaram se a minha esposa estava grávida e minha filha morreu por causa da minha prisão. Assim, é muito fácil, o vereador recebeu o mensalinho. Tá tranquilo, eu recebi. E os caras que a imprensa está falando que eles receberam, para eles está tranquilo que eles receberam? E os outros que estão falando que eles receberam, está tranquilo para eles que receberam? Não está tranquilo. Como para mim nunca teve tranquilo, entendeu? Eu sempre quis falar e provar a minha inocência. E hoje foi a primeira vez, graças ao meu advogado que confiou em mim, e a minha família, porque para 99% da sociedade, até hoje eu sou o maior criminoso que existiu em Foz. Mas ninguém me ligou para perguntar a verdade. Agora, só para finalizar mesmo aqui, com relação também ao mensalinho, ele de fato existiu ou não? Então, na verdade, isso é os delatores que têm que provar. Como eu disse, a única prova de pessoa que tem me ajudado é o meu advogado, Jonathan. Se eu não tivesse o Jonathan para me defender, eu estaria preso até hoje porque eu não teria sido liberado da cadeia, porque eu fui liberado da cadeia como os 98 réus que foi liberado por causa da morte da minha filha. Isso tem que ficar claro. Se a minha filha não morre, talvez, não que eu não teria saído, mas demoraria mais para sair. Então, assim, isso nunca foi falado. Então, assim, existiu o mensalinho, não existiu, quem tem que provar não é eu, é eles que têm que provar. Agora, o meu nome naquela folha não existe e a própria perícia vai provar que não existe. E tantos outros fatores, mas isso tudo é graças ao meu advogado que sempre quis me defender em toda e qualquer circunstância. A expectativa é pela absolvição, e tanto que será aprovado, porque no processo, como dito por todos, e eu repito, não há prova alguma do que é alegado pelos delatores, somente listas escritos a papéis ou escrito em celular, algo que não tem lógica alguma, e tanto que foi provado por todos os réus que estão vinculados a essa situação, que estão sendo acusados dessa situação, relataram que nunca existiu nenhum mensalinho. Então, basicamente, essa situação só é dita pelos próprios delatores, e nenhuma prova, nem qualquer outra testemunha que tenha chegado perto de mencionar que isso existia. Então, não há nada de lógico no alegado até agora. Doutor, eu prestei atenção no depoimento do Rodinei e ele até comentou com relação até mesmo pela própria defesa dele, com relação à câmera de segurança, que provando que ele estaria com um filho ali também, que infelizmente o filho, por ser menor, não pode prestar o depoimento. Mas, pelo que eu entendi, no modo geral, existem inclusive provas da defesa de que ele não teria envolvimento de receber o mensalinho, de pertencer a uma organização criminosa. Então, vai estar tudo nos autos do processo? Como é que funciona esse trâmite? Exatamente. É um processo penal meio que invertido, digamos assim, que a defesa é que tem que provar a inocência do réu e não ao contrário, como está no Código de Processo Penal. Mas, mesmo assim, a defesa se incumbe do papel e será juntada ao processo todas as provas da inocência do réu. Tá certo que é uma situação meio que diabólica forçar o réu a provar a sua inocência, porque tem que trazer provas de coisas que são alegadas por outros. Então você tem que conseguir e ter a sorte de, naquele exato momento, ter tido uma filmagem, uma ligação que comprove a inocência do réu. Isso aí será anexado no processo, porque temos muitas provas da inocência do réu. Ao contrário do que tem somente, talvez, um papel, que não considera aquilo como prova, mencionando que tais réis receberiam alguns valores. Então a defesa anexará, sim, tudo ao processo e provará a inocência do réu, assim como vai ser visto na sentença posterior. Sobre a Operação Pecúlio, Paulo Rocha, o que você tem a acrescentar sobre esse depoimento que foi dado hoje? Na verdade, eu acho que isso aí está sendo tudo um mal entendido. Eu classifico como mal entendido, porque, vejam bem, pessoas foram presas. Segundo o que a gente viu aí através das notícias, eles foram pegos fazendo coisas erradas, pegando dinheiro e por aí fora, esse secretário e empresário dando para eles. Eu entendo que essa gente, eu acho que eles pegavam dinheiro para eles e dizia que estavam levando para jogar em cima do vereador para poder se livrar de onde eles estavam presos na época. Eu acredito que foi isso.
Não existe outro motivo, né? E a gente acabou sendo vítima de toda essa sacanagem. Só que quando acabar tudo isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar entrando com um processo por danos morais contra esse cidadão que citaram o meu nome. Eles vão ter que responder essas calúnias que fizeram, porque eu acho assim, a vida da gente sempre foi uma vida pautada por aquilo que é verdadeiro, pelo trabalho. Não é fácil você construir um nome ao longo de 24 anos para chegar onde eu cheguei de vereador e com uma votação expressiva que eu cheguei, trabalhar como eu trabalhei e a gente ser vítima de uma armação desse tamanho de pessoas que desesperadamente queriam sair da prisão pelos erros que eles cometeram. Seria isso da minha parte. Quase 3 anos após a prisão de Paulo Rocha, que foi um vereador polêmico, né? O que foi a vida de Paulo Rocha nesse período? Passei dificuldade, eu conheci dificuldade, muitas vezes fui privado de ir a bons restaurantes, né? Nunca mais fui a festa, assim, que eu gostava tanto de ir em festa, chegar lá, comprar um churrasco e estar ali. Passei dificuldade, eu digo assim, não passei fome porque minha esposa trabalha, os 3 filhos se viram e ajudaram a gente, então tive apoio da família, mas pode ter certeza que eu perdi apoio, se perdi o contato e muita gente que eu esperava que fosse lá me dar uma mão, me dar pelo menos um abraço e não deram, mas isso aí fica registrado. Agora, por outro lado, quero agradecer o povo na rua, porque o carinho do povo, a solidariedade, os abraços, o incentivo na rua foi muito grande, então nessa parte eu agradeço muito. E o futuro? O que o vereador Paulo Rocha espera? O futuro é fazer uma reflexão de tudo isso. Na verdade, eu acho assim que a mesma mentira que algumas pessoas do mal carregam sobre você e que jogam em cima de você, ela, no mesmo tempo, quando o povo souber da verdade e ver que a gente foi vítima de uma armação e de uma sacanagem de pessoas do mal, eu tenho certeza que o mesmo povo que julga é o povo que se absorve. Eu acredito que o povo não vai gostar de saber que a gente lutou, trabalhou, que a gente era inocente e que a gente foi prejudicado, humilhado de uma forma assim, sem merecer.